Olá, meus amados irmãos e irmãs, sejam bem-vindos. Nós vamos ouvir a palavra de Deus, o Evangelho da Salvação, deste segundo domingo da Páscoa. O Evangelho é de João, capítulo 20, 19 a 31. Na tarde do mesmo dia, que era o primeiro da semana, os discípulos tinham fechado as portas do lugar onde se achavam, por medo dos judeus. Jesus veio e pôs-se no meio deles. Disse-lhes: "A paz esteja convosco." Dito isso, mostrou-lhes as mãos e o lado. Os discípulos alegraram-se ao ver o Senhor. Disse-lhes outra vez: "A paz esteja convosco. Como o Pai me enviou, assim também eu vos envio." Depois dessas palavras, soprou sobre eles, dizendo-lhes: "Recebei o Espírito Santo. Àqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão perdoados. Àqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos." Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Os outros discípulos disseram-lhe: "Vimos o Senhor." Mas ele replicou-lhes: "Se não vir nas suas mãos o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei." 8 dias depois estavam os seus discípulos outra vez no mesmo lugar, e Tomé com eles. Estando trancadas as portas, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse: "A paz esteja convosco." Depois disse a Tomé: "Introduza aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Põe a tua mão no meu lado. Não sejas incrédulo, mas homem de fé." Respondeu-lhe Tomé: "Meu Senhor e meu Deus." Disse-lhe Jesus: "Creste, porque me viste? Felizes aqueles que creem sem terem visto." Fez Jesus na presença dos seus discípulos ainda muitos outros milagres que não estão escritos neste livro. Mas estes foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais a vida em seu nome. Palavra da salvação. Meus amados irmãos e irmãs, nós estamos celebrando o segundo domingo da Páscoa. E o segundo domingo da Páscoa é um domingo muito especial, porque além de celebrarmos o domingo do Senhor, a ressurreição, nós celebramos a divina misericórdia. Do peito de Jesus que brota o sangue e a água. Ou seja, do peito de Jesus, do sangue e da água, que brota os sacramentos da Igreja. E nós hoje veneramos a divina misericórdia, nós proclamamos na nossa vida a vitória de Cristo ressuscitado e pedimos que a misericórdia de Deus venha em nosso auxílio, né? Assim como o próprio Cristo revelou a Santa Faustina, né, que ele desejaria tanto que o seu povo, o povo de Deus, a Igreja, venerasse a divina misericórdia. E o próprio Cristo, aparecendo a Santa Faustina, mostrou, né, de que maneira ele desejaria que o seu povo o reverenciasse, o adorasse e pudesse ter essa devoção à infinita misericórdia de Deus. Assim também, hoje, ele nos revela nesta Eucaristia, nesta palavra, no Evangelho da Salvação que nos é revelado. Nós ouvimos que os discípulos estavam reunidos no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. E lá eles estavam trancados, as portas trancadas, as janelas trancadas. E de repente Jesus vem e põe-se no meio deles. Era uma igreja ainda muito medrosa, era uma igreja trancada, era uma igreja escravizada pelo medo, pelo pecado. Era uma igreja que não tinha essa missão de sair, né, ao encontro dos outros, ao encontro do próximo. Era uma igreja ainda que estava cercada, né, por tantos fatos, principalmente nos últimos dias, o que tem acontecido
a paixão, morte e crucificação de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eram discípulos que estavam ainda com muito medo, estavam trancados, no seu mundo fechado, mas Jesus vem e se põe no meio deles. E vejam, daqui, dessa atitude, desta ação de Deus, é que provém uma nova igreja. Nasce uma nova igreja, nasce uma nova comunidade, porque Jesus vem e transmite, em primeiro lugar, a paz, dá o dom da paz. A paz esteja convosco. Então, o dom da paz é o primeiro dom, o primeiro carisma que o próprio Cristo ressuscitado coloca no coração dos seus discípulos. Depois, Jesus envia os seus discípulos em missão, Jesus, como se dissesse, vocês precisam sair dessas 4 paredes e vocês são enviados pelo mundo. Então, Jesus envia em missão. Assim como o Pai me enviou, eu vos envio. É a transmissão da missão do próprio Deus, que passa pelo ressuscitado, passa por Jesus e chega até os discípulos. Então, eles são enviados, o dom da missão. Depois, Jesus sopra sobre eles o Espírito Santo. Somos enviados, mas sem o Espírito Santo nós não conseguimos realizar nada, Então precisamos o dom do Espírito Santo. Jesus sopra sobre eles e diz: recebei o Espírito Santo. E eles recebem o Espírito Santo e então partem em missão, E depois também Jesus dá esta autoridade de perdoar os pecados, Dá a autoridade aos discípulos para que possam perdoar, para que possam fazer tudo em nome de Jesus, em nome do ressuscitado. Então vejam, é uma autoridade que a igreja recebeu do próprio Cristo ressuscitado. A autoridade de perdoar os pecados. E aquilo que é perdoado aqui é perdoado lá no céu. Aquilo que é retido aqui é retido lá no céu. Veja, é a autoridade que o próprio Cristo nos dá. É a autoridade que a igreja recebe para que ela possa espalhar a infinita misericórdia de Deus por todos os lugares do nosso mundo e principalmente aqueles lugares aonde ainda as pessoas estão sendo escravizadas, elas estão presas entre 4 paredes, onde as pessoas estão escravizadas pelo vício, pelas drogas, pela violência, pela discriminação e assim por diante. É o Cristo ressuscitado que se coloca no meio dos discípulos, da comunidade reunida, para enviá-los em missão, para transmitir o Espírito Santo, para dar o dom da paz, para dar autoridade sobre o pecado, sobre a morte, sobre tudo aquilo que nos escraviza. Vejam que eles estavam reunidos, era o primeiro dia da semana, Tomé não estava presente. Tomé não estava presente. Ele precisou tocar, ele precisou ver com seus próprios olhos para acreditar que era realmente o Cristo vivo, o Cristo ressuscitado. Então nós vemos que Tomé, ele coloca alguns critérios. Se eu não ver, se eu não tocar, se eu não tocar o lado, não acreditarei. São aquelas pessoas que muitas vezes colocam critérios para o conhecimento de Deus, os critérios para a fé. Muitas vezes nós somos como Tomé. Nós queremos colocar os nossos critérios, Se eu não ver milagres, se eu não ver prodígios, eu não acreditarei. Muitas vezes nós precisamos de coisas extraordinárias para ver, para acreditar, Então Tomé representa aquelas pessoas que realmente se baseiam nos seus próprios critérios, não nos critérios de Deus, mas nos seus próprios critérios. 8 dias depois, Tomé estava presente ali junto com os discípulos no cenáculo. Com certeza Tomé poderia ter dito assim, eu vou para ver se realmente é isso que eles estão dizendo. E ele estava ali, todos os discípulos reunidos, ainda de portas trancadas, o medo ainda atormentava a vida dos discípulos e
Jesus aparece, se põe no meio deles e diz: a paz esteja convosco. E aí Tomé, vendo, tocando, ele diz: meu Senhor e meu Deus. É a fé de Tomé, é a nossa fé, é a fé da igreja, é a fé que nasce aqui a partir de Tomé. Meus amados irmãos e irmãs, hoje nós celebramos a infinita misericórdia de Deus, segundo domingo da Páscoa, e nós somos chamados a renovar a nossa fé, renovar o nosso compromisso com este Cristo, que é vida, que é salvação. Somos chamados a dizer e a professar a nossa fé como Tomé: eu creio, meu Senhor e meu Deus. Infinita é a tua misericórdia, dos teus braços, do teu peito aberto é que brota a salvação, é que brotam os sacramentos da igreja. E nós cremos verdadeiramente que o Senhor é o nosso Salvador. Por isso, hoje nós renovamos a nossa fé, hoje nós nos colocamos na presença deste Cristo ressuscitado e dizemos: quão suave é o seu amor, quão suave é a sua misericórdia. Se nós estamos fragilizados, se nós estamos decaídos, se nós estamos angustiados, deprimidos, a misericórdia de Deus vem em nosso auxílio. A divina misericórdia vem para nos restaurar. É a divina misericórdia que vem para nos renovar a nossa fé, o nosso compromisso, e que nós possamos então crer verdadeiramente, porque Ele, o Senhor ressuscitado, Ele pode fazer grandes coisas na nossa vida. Jesus ainda fez muitos outros milagres, diz o evangelista, outros milagres que não estão escritos neste livro. E uma coisa muito interessante que Jesus diz para Tomé: felizes aqueles que creem sem terem visto. Somos nós, é você, eu, não vimos, não tocamos, mas nós podemos experimentar na Santa Eucaristia. A Eucaristia, que é o encontro pessoal com o próprio Cristo ressuscitado. Por isso, no primeiro dia da semana, no domingo, os discípulos se reuniam para celebrar. O domingo é muito importante, é aonde nós fazemos a experiência com o Cristo ressuscitado. Podemos assistir a missa pela televisão, ouvir pela rádio, pela internet, Não quer dizer que não é válido. Sim, é a oração quando nós temos fé, mas tudo se completa na Eucaristia celebrada no domingo, onde nós nos reunimos com os nossos irmãos. Então, que nós possamos renovar a nossa fé, o nosso compromisso com este Cristo ressuscitado, e que o domingo do Senhor seja o dia por excelência, o dia que o Senhor fez e preparou para cada um de nós. Que Deus te abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.